Aleluia, Jesus, Rei da Glória. Santo é o Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Jesus. Olá, boa noite, tudo bem? Shalom. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny, falando aqui da Biblical Church, Unidos com Cristo. Hoje, uma pesquisa mostrou o domingo. seguinte. Amém. Amém, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Hoje, domingo, um dia muito especial, né? Dia das Mães, Dia das Mães. Parabéns aí a todas as mamães. Parabéns a todas as mamães, viu? Que Deus venha abençoar a cada uma de vocês, tá? Feliz Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães aí. Que uma porção do amor, da graça, da bondade do nosso querido, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre você nessa noite. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos aqui hoje com um novo equipamento aqui também, graças a Deus. Para melhorar a cada dia os cultos, está melhorando a imagem, a qualidade de som. Estão me ouvindo bem? Dá um retorno aí, fazendo um favor, tá bom? Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Abaixei. Como é que tá agora? Abaixei mais o fundo musical. Como é que está? Aleluia, Jesus, Rei da Glória. Santo é o Senhor. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Boa noite aí a minha esposa, ao Brian. Amém? Como é que tá aí, amor? Tá me ouvindo bem? A Deise é a que faz a parte de sonoplastia aqui da Biblical. Glória a Deus, aleluia. Vão compartilhando, vão escrevendo aí, dá uma boa noite aqui pra mim, tá bom? Glória a Deus. Vamos começar a dar início a mais um culto nessa noite, para compreendermos e entendermos mais da palavra do Senhor. Deixar o Espírito Santo ministrar exatamente em nosso coração a palavra que é viva, que é eficaz. Amém? Vamos estar dando início ao nosso culto, vamos estar orando, entregando esse culto a Ele, realmente a Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, digno Tu és, Senhor, de receber, meu Pai, todo louvor, toda adoração, Pai. Perdoa, Pai, nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor, a estarmos, Senhor, pautados sobre a Tua palavra, Pai, aprendendo cada vez mais, Senhor, da Tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, meu Pai.
Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a viver, meu Pai, o Teu Evangelho, meu Pai, em plenitude, em graça, Senhor, em conhecimento e em amor, Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nos ensina, meu Pai, a buscar cada vez mais estar na Tua presença, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a nos afastarmos do pecado e compreendermos a Tua palavra para que nós venhamos a viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos. Obrigado pela Tua presença, Senhor Espírito Santo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e vai fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo e poderoso Deus de Israel. Como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo. Sentir o Seu amor, sentir a Sua graça, sentir o Teu poder. Sentir que Ele é exatamente a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por estar aqui nos ensinando cada vez mais da palavra que é viva e que é eficaz. Amém? Aleluia, Jesus. Abram sua Bíblia aí, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: E os vos batizo com água, para o arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui João está dando testemunho de Jesus Cristo, Rei da Glória. Aqui João está falando, olha, eu batizo você com as águas exatamente do arrependimento, aonde o velho homem, ele morre e agora renasce um novo homem em Cristo Jesus. Renasce um novo homem agora aceitando que Jesus Cristo é o Messias. Então João aqui está pregando o Evangelho de Cristo Jesus. João aqui está enfatizando o Rei da Glória. João aqui está falando que existe aquele que vai vir para salvar a humanidade, salvar tanto os judeus, salvar tanto Samaria, salvar tanto a Judéia e aos confins da terra. João prega um evangelho, preste bem atenção. João, ele prega um evangelho de amor. Mas um evangelho, para alcançar esse amor, tem que se arrepender das suas próprias vontades, do seu próprio eu. Então João, ele é aquele quem abre o caminho. Olha, preste bem atenção. João é aquele em quem abre o caminho para o arrependimento, para aceitar a Jesus como seu único Salvador. A Bíblia diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então João agora ali começa a levar ao povo ao arrependimento. Ele começa a pregar que vai vir o Messias, que vai vir para curar, para salvar a terra. Mas a cura e a salvação da terra exatamente é do quê? Das suas próprias concupiscências, do seu próprio pecado. João leva o povo a se batizar ao arrependimento genuíno. Preste bem atenção. João prega, João fala de Jesus Cristo sem mesmo ele saber quem era Jesus. Por quê? Porque quem pregava e quem falava era o Espírito Santo através da boca dele.
O Espírito Santo falava de Jesus, o Espírito Santo pregava o Evangelho das boas novas, o Espírito Santo demonstra que para viver uma vida plena, para agradar o coração de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas falhas e querer agora viver uma vida na plenitude da graça do Senhor, uma vida completamente diferente do que aqueles homens viviam, uma vida completamente diferente do que eles estavam vivendo. Então João começa a pregar aqui um evangelho, preste bem atenção, João começa a pregar um evangelho de paz, de amor e de poder. De paz consigo mesmo, de amor para com o próximo, juntamente com o poder do Espírito Santo, porque quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara e muito enfática quando ela fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Sabe o que quer dizer isso? Convence exatamente a mim e a você que eu sou falho, que eu sou pecador e eu necessito de Cristo para a remissão dos meus pecados. Incrível isso, né? Mas vamos continuar o texto. Preste bem atenção. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim do que João batizasse. Ele, porém, dissuadido, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus aqui está dando um exemplo. Jesus aqui está mostrando que ele, mas também agora para ser cheio do Espírito Santo, para fazer as boas novas a qual ele foi convidado, a qual ele foi chamado. Jesus em nenhum tempo foi obrigado a morrer por amor à humanidade. Jesus em nenhum tempo foi obrigado a ser crucificado, mas ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. Ele nos amou. Deus Pai nos amou. O Espírito Santo nos amou e nos ama até hoje. Então ele fez isso por amor, por obediência. Porque a Bíblia diz muito claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como prova desse amor. E Jesus quis morrer pela humanidade por amor. Por amor. Mas agora, para que, preste bem atenção, para que o ministério de Jesus fosse ativado, para levar as boas novas, tanto em sinais, prodígios e maravilhas, ele precisaria ser batizado para receber agora o Espírito Santo de Deus. Mas como assim, pastor? Receber o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que só João Batista carregava em si o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora precisava ir para Jesus. Precisava agora morar dentro de Jesus, para fazer os seus sinais, para levar o reino dos céus com autoridade. Preste bem atenção. Então João o admitiu, batizando Jesus. Batizando. Então Jesus agora é emergido às águas. E agora Jesus, homem, todo o conhecimento que ele tinha, toda a convicção que ele tinha, tudo que ele aprendeu agora, ele deixa ali nas águas, mas agora ele nasce agora com o conhecimento, ele sobe agora emergido com o conhecimento, cheio do Espírito Santo de Deus. Eis que abriram dos céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo, vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia: Jesus é espiritual, agora nasce. O Espírito de Jesus é fortificado, porque desce sobre ele agora o Espírito Santo de Deus. Ele desce agora ele sobe, cheio do poder do Espírito Santo, para fazer aquilo o que ele foi chamado.
É ativado agora o ministério de Jesus Cristo, o Rei da Glória, para levar exatamente a mensagem aos cativos, aos oprimidos, aos enfermos, a palavra que é viva, que é eficaz. Jesus agora tem autoridade de pregar o evangelho de seu Pai, com todo o poder do Espírito Santo agora, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Amados, muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Uau! Preste bem atenção, amados, preste bem atenção. Mas pastor, Jesus já não tinha autoridade de fazer isso? Pastor, Jesus já não tinha legalidade de fazer isso? Ei, Jesus precisava cumprir todos os requisitos dos mandamentos bíblicos, como exemplo para mim e para você. Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso espelho, onde nós temos que olhar e fazer tudo conforme ele fez. Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então temos que, tudo que ele fez é exemplo hoje para seguirmos ele conforme ele quer. Precisamos olhar todos os caminhos que Jesus fez e também fazer igual. Prestou atenção? Jesus, ele cresceu, a Bíblia fala que ele cresceu em graça e em estatura. Jesus, ele buscou conhecimento nas leis de Moisés. Jesus, ele viveu a Torá. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos para não dar nenhuma legalidade ao inimigo, mas sim para dar legalidade a nós, para que nós venhamos a compreender e a viver o evangelho genuíno através dele. E agora Jesus, ele é cheio do Espírito Santo e do poder. Cheio do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está sobre ele. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus e do poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quando a Bíblia diz aqui, eu vou batizo com água para arrependimento. Jesus, ele é batizado e leva a nós a entendermos que nós precisamos a ser batizados para nos arrependermos de todos os pecados que nós cometemos, de todos os erros que nós cometemos, de toda a ignorância que a gente tinha. Mas agora, ele batiza, a Bíblia diz aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, limpará completamente todo o seu pecado. Amém? Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará toda a palha no fogo inextinguível. O que quer dizer isso? Jesus, ele está sendo purificado de todo o pecado que a humanidade cometeu. Jesus levava sobre si todo o pecado. Jesus levava sobre si todas as marcas. Jesus levava sobre si todo o meu e o seu pecado, todas as vontades minhas, vontades sua. Agora, o que a Bíblia fala? Que esse fogo inextinguível vai queimar agora toda a palha. Vai queimar agora todo aquilo que ele carregava sobre ele, que era o peso da humanidade. Agora o fardo dele é leve para levar o evangelho sincero e verdadeiro, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque agora ele carrega o quê? A presença de Deus, o poder do Espírito Santo para fazer sinais, prodígios e maravilhas, como testemunho vivo de que ele é o Filho de Deus, como testemunho vivo de que ele está no Pai e o Pai está nele através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Entendam esse exemplo que Cristo deixou para a gente. Então nós temos que seguir esse exemplo que ele deixou para nós. A partir do momento que nós descemos as águas, nós estamos dizendo que não queremos viver mais a vontade do velho homem, mas queremos viver a vontade de Jesus Cristo agora. Queremos ser cheios do Espírito Santo para levar o evangelho verdadeiro, para levar o evangelho de paz, para levar o evangelho de amor. Mas através do quê? Do arrependimento, pregando Jesus, pregando o evangelho genuíno, levando as pessoas a entender o arrependimento, que precisa se arrepender para poder estar com Cristo, para poder viver com Cristo. No culto passado, a gente falou um pouco
da presença e do poder. A gente falou um pouco que nós lutamos contra as nossas próprias vontades todos os dias, contra o nosso eu todos os dias. E o Espírito que habita em nós precisa estar no controle da nossa vida, para que nós venhamos a lutar, como diz Efésios, contra principados e potestades, para levar o reino do Senhor à frente, para levar o reino do Senhor com autoridade. Mas para isso nós precisamos que o Espírito esteja forte, que o Espírito esteja no controle. Mas também o Senhor agora nos dá o quê? O poder do Espírito Santo de Deus, para termos autoridade. Amém? Para levarmos o Evangelho genuíno e completo de Cristo Jesus. Vamos caminhar na palavra para ver que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para vencer as nossas vontades, e o poder do Espírito Santo para nos revestir da armadura e levarmos a palavra de Jesus genuína para os doentes, para os enfermos, para os cativos, para os oprimidos. Amém? Preste bem atenção, amados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 44 diz assim: a seguir-lhe, Jesus disse: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amém? Olha só, para não ficar nas minhas palavras, mas para você poder entender. Assim está escrito que Cristo havia de padecer. Sabe onde está escrito? Onde está escrito isso? Que Cristo havia de padecer? Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1, do 1 até o 12. Leia lá. Ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Sabe onde está escrito isso? Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 2. Ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Amém? Jesus tinha sobre ele a autoridade agora, o poder. Jesus, aleluia, Senhor. Jesus tinha, ou melhor, Jesus tem, mas eu quero que você entenda naquela época, toda a autoridade, através do Espírito Santo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus e o poder, para poder fazer os sinais, prodígios e maravilhas, curas, milagrosas, tudo que Jesus fez, através do poder do Espírito Santo. Agora ele está falando para os discípulos: permanecei na cidade, permaneceis unânimes, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos do que? Do Espírito Santo e do seu poder agora, para ir e pregar o meu evangelho, começando aonde? Começando em Jerusalém, começando e indo para Samaria e até os confins da terra. Deus entregou a eles o que? A autoridade para pregar o evangelho. A Bíblia diz que Jesus estava subindo para o alto. Ele falou assim: ei, é necessário que eu vá, para que venha sobre vós agora o Espírito Santo de Deus. Então Jesus subiu em Pentecostes, ele sobe,
E ali na festa de Pentecoste, os discípulos são cheios do Espírito Santo e do seu poder. Bum! Agora é ativado neles o poder, a presença do Espírito Santo. Eles são cheios. Não é mais a carne que domina eles, mas é o Espírito que agora está no controle. E agora eles saem para pregar o Evangelho de Jesus. Eles saem com autoridade para falar do amor de Jesus. Eles saem com autoridade para fazer sinais que Jesus fez. Quando eles são cheios do Espírito Santo e do seu poder, como Jesus fala, vocês agora são revestidos do meu poder, bum! Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Por quê? Porque agora eles têm autoridade para poder falar do Evangelho, para poder falar do amor. E agora com autoridade, com o poder do Espírito Santo, eles pregam. Pedro prega, Pedro fala. Sem medo, sem vergonha. Amém? Eles estão agora dispostos a levar o Evangelho de Jesus a todo custo. Porque eles estavam cheios do poder, cheios do poder, e eles queriam passar isso para o povo. Os olhos deles se abriram, a mente, o entendimento deles se abriram. E agora eles querem levar o poder, eles querem levar a presença, a autoridade. E através da pregação dele, através da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, e ele começa a falar com autoridade, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Mas eu não quero falar sobre Pedro, mas eu quero que você entenda, amado, que eu e você carregamos em nós o Espírito Santo e o seu poder, e precisamos ativar o poder do Espírito Santo em nós, para pregar o Evangelho genuíno de Jesus. Amém? Precisamos sair do nosso conforto, porque o Senhor aqui diz, ei, permanecei depois da cidade até que do alto sejais revestido de poder, e isso foi passado para nós também, pela autoridade do Espírito Santo. Amém? Amém? Preste bem atenção. Aleluia, Jesus. Lá em Atos capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, não muitos dias, não depois desses dias. Então estávamos reunidos e lhe perguntaram, Senhor, será que o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou épocas em que meu Pai reservou para exclusividade e autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito essas palavras, Jesus foi levado às alturas, e visto deles uma nuvem cobriu seus olhos, e tendo eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram do lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virado de modo também que o vistes. Mas preste bem atenção aqui, Diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia, Jesus. Amados, isso não mudou. Isso não mudou. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você é batizado, como Jesus Jesus mostra o quê? Uma sequência. Você aceita Jesus, você é batizado. Você não quer, o batismo significa você declarando tanto para os céus, para os anjos celestiais, tanto para os anjos caídos,
tanto para a humanidade, que você larga o pecado, que você não quer mais viver no pecado, que você exatamente deixa tudo o que você fez, o tempo de ignorância para trás. O velho homem, você está falando assim, eu não quero mais viver como eu vivia. Eu mato aqui o meu velho homem, isso quer dizer o batismo. Mas agora eu quero nascer de Cristo, eu quero nascer de Jesus, eu quero nascer do Pai, eu quero ser uma nova criatura. E você agora é batizado, você diz que você não quer, o batismo é isso, você diz que você não quer mais viver como vivia, mas quer ser alguém novo. Amém? E ali quando você se batiza, você entende isso. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz agora que você nasce, você ressurge, você é cheio do Espírito Santo. E você é cheio do poder. Porque o Espírito Santo carrega sobre ele o poder. O poder. O poder. Aleluia, Jesus. Jesus fez. Os mesmos sinais que Jesus fez. Jesus deixar o nosso velho, as nossas vontades de lado. Precisamos deixar tudo de lado, as nossas velhas vontades, o nosso eu, e fazermos a vontade do Pai agora. Começando aonde? Começando como? Estudando as suas escrituras, estudando o seu evangelho, buscando estar na presença dele todos os dias, crescendo em graça e em estatura espiritual, porque precisamos agora nos alimentar espiritualmente para que venhamos a crescer em estatura. Amém? E a partir do momento que vamos crescendo em graça, em estatura, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o evangelho de Cristo, buscando nos aprofundar na palavra, como o Salmo diz, bem-aventurado todo aquele que busca a minha palavra. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na minha palavra. Bem-aventurado aquele que está a cada dia querendo aprender na minha palavra. Amém? Então esse é o primeiro passo. E agora nós vamos crescer em estatura e em graça, juntamente com o Espírito Santo de Deus. E agora o poder do Espírito Santo vai sendo ativado em nós para nós podermos levar as boas novas. Você não vai ter mais medo de pregar o Evangelho, mas por quê? Porque é você deixa o Espírito tomar conta da sua vida. E aí você vai fazer os sinais. Não é você, amados, entendo, mas é o Espírito Santo, porque você deu legalidade para ele. Você vai fazer os sinais de prodígios e maravilhas, assim como Jesus fez. Mas é necessário ter uma vida de intimidade, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de santificação, porque Paulo fala que precisamos ser santo, assim como ele é santo. Então Jesus, ele é o nosso espelho, ele é o nosso exemplo. Precisamos olhar para Jesus como nosso exemplo. E precisamos buscar a Cristo como nosso exemplo. Fazer conforme ele fazia. Jesus, ele estudava. Jesus, ele buscava a presença do Pai. Jesus, ele orava. Jesus, ele jejuava. Jesus, ele tinha uma vida na presença do Todo-Poderoso, Rei da Glória. Jesus, ele tinha identidade de filho. Precisamos buscar isso. Precisamos comer dessa palavra que é santa e que é eficaz, para poder levar o Evangelho de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, amados? Preste bem atenção, eu quero falar aqui de um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus.
Preste bem atenção, Atos capítulo 7 diz assim, ó, Atos capítulo 7, versículo 58. Ou melhor, aleluia, Jesus. Atos capítulo 6, versículo, aleluia, Jesus. Atos capítulo 6, vamos ler Atos capítulo 6, a partir do versículo 5. Ao parecer, agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procolo, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Presilito de Antioquia. Apresentaram perante aos apóstolos. Estes, orando-lhe, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus de Alexandria, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pela qual ele falava. Então subordinaram homens que lhes disseram: temos ouvido que este homem proferiu blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Preste bem atenção, amados. Ali, através dos discípulos agora, cheios do Espírito Santo e cheios do poder deles, eles pregavam com uma autoridade, aonde as pessoas entendiam e as escamas dos seus olhos caíram, porque estavam vendo o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus. E agora o Evangelho começa a se propagar. Aleluia, amados. Muito forte a presença do Espírito Santo. Ele quer que você entenda que você carrega sobre si a presença dele, mas o poder dele para fazer sinais, prodígios e maravilhas, e isso precisa crescer, florescer dentro de você. Você é uma chama viva do Espírito Santo, e essa chama precisa ser ativada dentro de você para você fazer os sinais que Jesus fala, os sinais que Jesus prometeu. Mas para isso eu preciso cada vez mais nos pautarmos na palavra do Senhor e buscar a presença dEle, para que seja ativado o poder do Espírito Santo sobre nós, para levarmos aos cativos, aos oprimidos, a cura, a libertação na mente, na alma, para ser ativado sobre nós exatamente, para podermos levar as boas novas de Jesus. Aleluia, Jesus. Preste bem atenção. Estevão buscava isso. Estevão estava querendo cada vez mais buscar a presença. A Bíblia diz que Estevão estava cheio da graça e cheio do poder, e fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Ele estava levando a liberdade ao povo que estava cativo. Há muitos famintos, amados, que precisam comer do Evangelho de Cristo Jesus, precisam ser alimentados. Precisam ser alimentados através da palavra de Jesus. E aqui Estevão pregava com sabedoria. Olha bem atenção que diz, e não podiam resistir, porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, as pessoas que estão famintas e sedentas, elas não resistem e querem o mesmo que você tem, e você tem que compartilhar desse mesmo Espírito para eles, para que eles sejam salvos e libertos das garras do diabo. Mas para isso precisamos colocar em prática tudo o que a Bíblia diz: oração, jejum, busca, identidade.
Assim como Jesus deixou um legado para nós, precisamos restaurar esse legado de Jesus, levando a genuína palavra dele, com autoridade, cheio do Espírito Santo, com poder. Amém? Olha o que diz: e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pela qual ele falava. Então Estevão estava aqui pregando, falando de Jesus. Preste bem atenção que Estevão, ele vai na Torá para pregar de Jesus. Ele vai na Torá para pregar para os judeus, para os escribas. Mas nele há uma marca, que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus disse isso: em meu nome vocês farão sinais, prodígios e maravilhas, se vocês me buscarem e me adorarem de todo o coração, se vocês tiverem o coração centralizado em mim, se vocês estiverem cheios do Espírito Santo e do seu poder. Então isso precisa ser ativado em nós. Não é porque eu estou, amado, numa igreja, ou recebo uma palavra, que vamos ficar sentados. Não, vamos ficar sentados no banco. Nós precisamos propagar o Evangelho de Jesus com essa autoridade. Nesses tempos o Senhor quer restaurar sobre mim e a sua vida o poder do Espírito Santo. Precisamos entender que nós estamos cheios do Espírito Santo, carregamos sobre nós o poder dele para pregar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Precisamos entender quem é o Espírito Santo. Precisamos buscar na palavra quem é Ele. Precisamos entender que Ele é uma pessoa. Precisamos entender que Ele tem, preste bem atenção, Ele tem uma personalidade, Ele tem emoções e Ele age. Precisamos ser amigos dEle. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos ter comunhão, saber quem Ele é. Precisamos querer saber quem Ele é, o que Ele quer fazer em nós, para sermos cheios dEle e entender o propósito maior de nossa vida. Amém? Amém? Precisamos querer entender quem é o Espírito Santo de Deus, quem Ele é. Quem Ele é. Quem Ele é, o que Ele quer. Precisamos ter comunhão, ser amigos dEle, ser amigo dEle. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, mas nesses dias estamos entristecendo Ele muito, porque muitas vezes usufruímos da palavra de Deus para nosso benefício, não para pregar o verdadeiro Evangelho, não para levar a cura aos doentes, não para levar a libertação aos cativos. Então precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar, amados, e entender quem é Jesus, quem é o meu Deus, quem é o Espírito Santo. A partir do momento que compreendemos e entendemos isso, vamos viver o Evangelho genuíno. Amém? Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Deixa Ele tomar posse da sua vida. Seja cheio do poder dEle para você viver sinais, prodígios e maravilhas que Jesus viveu. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. No próximo culto, se Ele me permitir, eu creio que sim, a gente vai entender quem é o Espírito Santo. Quem é a pessoa, essa pessoa da Trindade. O Espírito Santo. Ele quer. Amém. No próximo culto vamos estar falando do Espírito Santo de Deus. Quem Ele é. Ele vai nos apresentar para nós quem Ele é, para você poder entender, amados, que o Espírito Santo ele é uma pessoa maravilhosa, que o Espírito Santo é uma pessoa de amor, que o Espírito Santo ele quer o meu bem e o seu bem,
Que o Espírito Santo ele quer que nós venhamos a colocar em prática a palavra que é viva e eficaz. Que o Espírito Santo ele quer que nós levamos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Assim como em Atos dos Apóstolos, ele quer ativar isso em mim e você hoje, no ano de 2021. O verdadeiro evangelho. Sabe qual que é o verdadeiro evangelho? É o evangelho onde nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos a Cristo. Onde nós nos arrependemos de tanto erro que nós cometemos e queremos uma mudança em nossa vida. Queremos sair do tempo da ignorância para o tempo da redenção. Queremos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Queremos viver o Evangelho de Cristo. Queremos levar o amor dele às pessoas. Queremos compartilhar desse amor. Sabe por quê? Porque nós vivemos esse amor. Nós vivemos esse amor do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos encorajar a viver o Evangelho verdadeiro. Abre a mente e o coração de cada um nessa noite, Senhor Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo possa entrar em seu coração. Permita que o Espírito Santo possa entrar na sua mente. Deixe ele entrar no seu coração e na sua mente, para você entender cada vez mais a palavra do Senhor. Ele é um cavaleiro. Ele não vai entrar se você não o convidar. Convide ele nessa noite para fazer parte da sua vida. Ele quer estar em comunhão contigo. Aleluia, Jesus. Pai, abençoa cada um nessa noite. A cada filho teu, Pai. Vai de encontro, Senhor. Que os seus sinais, seus prodígios, as suas maravilhas, Pai, sejam alcançados, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que haja cura, Senhor. Cura, Senhor, nessa nação. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Você que está sentindo alguma dor, algum desconforto, ser curado em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que a presença do Espírito Santo entre na sua casa, entre no teu lar. Que você se sinta amado em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Toda dor no ombro, toda dor na perna, toda dor na junta, em nome de Jesus, ser curada agora. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Que a paz seja convosco. E que você, essa semana, medite na palavra que é viva e eficaz. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para podermos compreender isso, precisamos buscar aqui na palavra. Porque essa palavra é a verdade. Deixa o Espírito Santo, convide nessa noite o Espírito Santo a fazer morada na sua vida. Uma simples oração. Façam assim, ó. Espírito Santo, entra na minha vida. Eu te convido a entrar na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu caminhar. Eu quero sentir o teu caminhar. Eu quero viver o teu caminhar. Se tudo isso que o pastor está falando nessa noite for verdade, revela-me. Em nome de Jesus, entra na minha vida e que eu sinta a tua presença. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima semana. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus.